Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Urias Júnior. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe através dessa palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa matéria de análise da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Essa é a aula de número 2. E depois da aula introdutória, alguns conceitos, falando sobre o contexto que envolve essa carta, nós vamos agora entrar propriamente dentro dela, né? Vamos fazer a leitura de pontos importantes dentro de cada capítulo e ver o que Deus falou com aquele povo do primeiro século e o que Deus quer falar conosco como igreja nos nossos dias. Então, se você puder acompanhar comigo o capítulo de número 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Nesse primeiro capítulo, nós vamos trabalhar dentro da ideia desse capítulo primeiro, onde Paulo vai falar sobre as bênçãos daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, essa é a ideia central desse primeiro capítulo, onde Paulo tenta mostrar aos cristãos quais são os benefícios de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Bom, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar a saudação sempre em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, sempre da mesma forma, quase que idêntica, né? Então sempre ele vai se apresentar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Novamente, Paulo quer deixar muito claro sobre a escolha de Deus com relação ao seu chamado. Ele está como um apóstolo, ele está como um mestre dos gentios, não pela sua própria vontade, mas Deus escolheu ele para ser um apóstolo. Então, isso é muito importante para nós entendermos a grandiosidade desse homem. E mesmo já no final do seu ministério apostólico, estamos próximos aí, nos últimos 10 anos, menos de 10 anos do seu martírio, e ele está convicto do seu chamado. Algo que nós encontramos nos nossos dias, muitos cristãos com essa dificuldade de entender qual é o chamado de Deus para a vida dele. O que Deus quer de mim? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo essa menção, não é a primeira vez que ele faz, mas novamente deixando claro que ele estar aonde ele está, preso por causa do Evangelho, por causa da mensagem da cruz, como nós falamos na primeira aula. Somente uma pessoa que entende o seu chamado é que aceita algumas situações em que ela passa para que o nome do Senhor seja glorificado. E a partir do versículo 3, então, nós vamos encontrar Paulo falando à igreja, aos cristãos, quais são os benefícios que eles têm por estarem inseridos no corpo, que é a
igreja. Capítulo de número 1, versículo 3 em diante, nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Notem que esse versículo 3, Paulo vai apresentar nessa carta, não que ela esteja na ordem, mas vamos entender a ideia desta carta. Nesta carta, Paulo apresenta quais são as bênçãos, os direitos adquiridos pelos cristãos. E ele deixa muito claro que aquele que pertence a Deus, aquele que se tornou um cristão, ele tem todas as bênçãos espirituais. É um direito do cristão. E o que são essas bênçãos espirituais que Paulo diz aqui que todo cristão tem esse direito? Paulo está falando, é lógico, da bênção espiritual maior, que é a salvação. Essa é a bênção espiritual por excelência de todas as outras. Mas essas bênçãos espirituais, e por isso que ela está no plural, não a bênção espiritual, além da salvação, é desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado através de Jesus Cristo para a vida do cristão. Essas bênçãos espirituais, nós temos, os dons estão incluídos aqui, né? A pessoa do Espírito Santo agora, vindo habitar na vida do cristão, como ele depois, um pouquinho mais para frente, vai tratar. Então, notem que para o apóstolo Paulo, as bênçãos materiais, elas se tornam secundárias. Elas nem são mencionadas porque as bênçãos materiais, elas são temporais. É lógico que Deus abençoa o cristão, é lógico que Deus abençoa os seus filhos, é lógico, com as bênçãos materiais. Assim como Jesus Cristo ensinou em Mateus 6, que Deus se cuida dos seres que ele também criou, mas em comparação ao homem, seres que estão numa escala menor dentro da criação, ele cita os pássaros. Se Deus cuida deles muito mais, ele cuidará de nós. Então, é lógico que as bênçãos materiais, elas existirão na vida do cristão. Porém, Paulo não menciona bênçãos materiais, ele menciona bênçãos espirituais. Porque essas, de fato, são as bênçãos mais importantes na vida do cristão. Nós encontramos pessoas que talvez nunca vão ter uma casa própria, nunca vão ter um carro. Elas nunca vão ter um teto salarial que seja o sonho de consumo dela. Mas se ela tem a Jesus Cristo, as bênçãos materiais que ela talvez sonhasse, ela não tenha, mas as espirituais é um direito dela. Então, essa pessoa pode não ter, digamos, uma vida material como ela sonhou, mas os dons do Espírito Santo estão disponíveis para ela, a presença do Espírito Santo está disponível para ela, porque estas são as bênçãos de fato mais importantes para a vida do cristão. E Paulo deixa isso muito claro. Então, essas bênçãos, elas estão aonde? E aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz que elas estão nos lugares celestiais, em Cristo. Então, essas bênçãos estão em Cristo. E se a igreja está, então, nele, ela tem automaticamente o direito, automaticamente ela recebe essas bênçãos espirituais. Então,
como ele escreveu aos Colossenses, onde Cristo é o cabeça da igreja, aqui ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, ela recebe essas bênçãos espirituais por estar, então, ligada ao corpo. Ainda no capítulo de número 1, versículo de número 4, ele vai nos dizer assim: como também nos elegeu, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui, Paulo vai falar de uma outra bênção espiritual a qual o cristão tem direito. Ele fala sobre a salvação do indivíduo. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo fala então aqui da eleição. Os eleitos, ou os escolhidos. Quando Paulo fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, o que Paulo está querendo dizer com isso? Bom, quando nós olhamos para a criação, nós logo observamos que Gênesis capítulo 3, o homem ele vai cair, ele vai pecar, ele vai, no seu livre-arbítrio, escolher desobedecer a Deus. Só que Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele tem algo que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, 29, e Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, que eu gostaria de abrir aqui, para nós fazermos essa leitura, embora na nossa aula da Epístola de Pedro, nós já fizemos essa leitura antes, mas eu gostaria só para que a gente pudesse concluir esse pensamento. Capítulo de número 1, de 1 Pedro, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então notem que aqui está a eleição também na Epístola de Pedro. Quando Deus ele decidiu criar todas as coisas, ele sendo Deus, ele tem um atributo que o ser humano não tem. Esse é um atributo apenas da divindade. A presciência é o pré-conhecimento, é o saber de forma antecipada o que vai acontecer. Então, baseado na presciência de Deus, ele sabe que o homem vai cair. Uma pergunta que poderíamos fazer: Deus é que decidiu que o homem caísse? Não. Porque se Deus escolhesse que o homem iria cair, se essa fosse uma decisão de Deus, então Deus seria o agente ativo do mal. O mal, o pecado entrando na terra foi porque Deus então assim determinou. Então essa ideia está totalmente errada. Agora, Deus na sua presciência, ele sabe que o homem vai cair. E ao saber que o homem vai cair, vem uma segunda pergunta: o porquê que Deus não interviu? O porquê que Deus, então, sabendo que o homem vai cair, ele não impediu o homem de cair? Irmãos, pelo simples fato de que o Criador, quando ele estabeleceu que iria criar o ser humano, deu ao ser humano o livre-arbítrio, o poder de escolher. Como é que Deus cria o homem com o poder de escolha e ele não deixa o homem escolher? Como que Deus ele decide que o homem tem livre-arbítrio e ele interfere no livre-arbítrio? Então, uma vez Deus criando e decidindo criar um ser com livre-arbítrio, ele jamais vai interferir no livre-arbítrio do homem. Ele jamais vai interferir no livre-arbítrio do homem.
Por que que Deus não impediu Davi de matar Urias, por exemplo? Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. E aquilo que o homem decide fazer, se para agradar a Deus ou não, é uma decisão humana. É o homem que vai decidir, é ele que vai escolher. Então Deus, sabendo que o homem ia cair, Deus então estabelece o plano da salvação. E é por isso que o texto diz aqui que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do homem ser criado. Deus já sabia que ele iria cair, mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, também estabeleceu um plano para que esse homem voltasse para ele, para que esse homem fosse resgatado, para que esse homem saísse da condição de condenação para a condição de salvação. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos Deus matando um animal e cobrindo o homem com a pele desse animal, já apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício que em João capítulo 1, versículo 29, fica claro quando João recebe a revelação do Espírito Santo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro já foi morto naquele Éden, de uma forma tipológica, simbólica, alegórica. Jesus estava morrendo ali de forma figurativa para cobrir o pecado, a vergonha do ser humano que agora havia caído da graça. Então, o texto diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Vem uma terceira pergunta: como que ele escolheu? Será que Deus escolheu de forma individual, esse sim e esse não? Será que Deus escolheu, por exemplo, a minha pessoa para que nascesse em tal dia, em tal ano, em tal hora, e já definiu que ele vai ser salvo, que ele vai ser condenado? Será que foi essa escolha que Deus fez? O que será que Paulo quer dizer quando ele diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Notem que a expressão como também nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Então aqui nós entendemos que a eleição, a escolha de Deus, ela é feita a partir do momento que essa pessoa está nele. Nele quem? Em Jesus. Então a eleição, ela é cristocêntrica. Nós temos que entender isso, porque a expressão nele aparece em vários versículos dessa epístola. Eu vou ler apenas alguns nesse capítulo 1, porque há vários. Ele nos elegeu nele, no versículo 4. No versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, nele, em Jesus. Em quem temos a redenção, em quem, ou seja, em Jesus. Versículo 10, de tornar a congregar em Cristo. Versículo 11, nele digo, em quem também fomos feita herança, nele quem? Em Cristo. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13, lá no final do versículo, tendo nele também crido, ou seja, nele quem? Em Cristo. Então, a eleição, ela é cristocêntrica. Deus estabeleceu que os eleitos, que seriam então os salvos, seriam salvos em Jesus. Ou seja, aqueles que aceitariam o sacrifício de Jesus. Então uma pessoa ela se torna eleita quando ela aceita a Jesus. Então, Deus não escolheu esse sim e esse não. Deus escolheu os que aceitam Jesus. Mas não é uma decisão individual e pessoal e uma escolha de Deus. Não é Deus que escolheu desde a eternidade quem vai e quem não vai. Mas Deus escolheu a sua igreja para que ela fosse
salva nele. Então, num outro sentido, esta eleição, ela é cristocêntrica, ela é em Cristo. Então é em Cristo que uma pessoa passa a ser eleita. Então isso não é uma escolha de Deus, mas é uma resposta do homem a Deus ao aceitar a Jesus. Quando esse homem aceita Jesus, ele então se torna um escolhido, um eleito. Ele faz parte da igreja, que é o corpo de Jesus. Então, num segundo sentido, a eleição, ela não é de forma individual, mas ela é um grupo de pessoas que forma a igreja. E aqui nós não estamos falando de denominação. Quem é a igreja? São todos aqueles que se reúnem e invocam o nome do Senhor. Ali se estabeleceu a igreja, que é invisível, mas que diante de Deus é a igreja de Cristo. Então, quando uma pessoa aceitou o Evangelho de Jesus Cristo, ela automaticamente se torna agora parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a eleição, ela foi estabelecida para a igreja, de forma não individual e pessoal, mas numa forma que nós usamos a expressão, de uma forma corporativa. Não no sentido corporativo de denominação, no sentido corporativo de corpo, de grupo, de pessoas que estão em todos os lugares do mundo, mas que fazem parte desse corpo, por isso que é corporativa. Então Deus escolheu a igreja. E quando nós olhamos para a Epístola aos Efésios, isso fica muito claro. Porque Paulo vai falar sobre o corpo de Jesus, que é os cristãos. O corpo de Jesus, que é a igreja. Então nós vamos ver que essa epístola, diferente de Colossenses, que fala que como Cristo cabeça, fala da igreja como um corpo vivo, em que cada cristão é um membro desse corpo. Então, quando Deus estabeleceu que a igreja seria eleita, formada pelos escolhidos que aceitassem a Jesus Cristo, isso foi estabelecido, então, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus, então, escolheu a igreja para que os que aceitassem e fizessem parte desta igreja fossem, então, alcançados no plano da salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, para Abraão. Abraão, ele foi escolhido dentre muitos para que dele viesse então Israel. Se nós olhássemos por uma ótica, poderíamos dizer que Deus, ele fez acepção de pessoas. Ele escolheu Abraão, assim como ele escolheu a Jacó e não escolheu Esaú. Só que quando nós olhamos para o capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que o versículo de número 3 vai nos dizer que Deus escolheu Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Então Deus, ele não é um ser exclusivista, onde ele escolhe uns e rejeita outros. Ele escolheu de forma exclusiva Abraão para que fosse abençoado todas as nações. Senão somente Israel ia ser abençoado. Senão somente Israel seria os eleitos estariam somente em Israel. Mas mesmo em Israel, nós vemos que muitos foram rejeitados. E por que foram rejeitados? Pela incredulidade. Então, qual que é o elemento que faz com que o indivíduo faça parte dos eleitos? Aqueles que estão nele. Nele quem?
em Jesus. De que forma? Aqueles que aceitam Ele pela fé. Aqueles que acreditam no sacrifício dele entram então na eleição que foi estabelecida antes da fundação do mundo para a igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver que Paulo dá um alerta. Ele diz que Deus age com misericórdia para os que permanecem, mas com severidade para os que abandonam. Então, nós vemos que tanto judeus como gentios têm que fazer uma escolha. Aceitar a Jesus e então fazer parte dos eleitos, ou rejeitar a Jesus e aí serem predestinados para a condenação. O capítulo de número 1, versículo 5 diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eleição e predestinação, embora pareçam que sejam a mesma coisa, são coisas diferentes. Como já falamos, a eleição é a escolha de Deus. E nós já vimos baseado no que Deus escolhe, né? E a predestinação é o destino desses que, no versículo 5, está falando dos salvos, o destino para os salvos, o destino final dos salvos. Então, para aqueles que entraram dentro dessa eleição, eles então, já foi estabelecido um destino para eles. Esse destino já foi pré-definido. Qual é o destino que já foi pré-definido para os que aceitam? É a vida eterna. É serem filhos de adoção através de Jesus Cristo e alcançar então a herança maior que é a salvação. Assim também os que rejeitam, Deus já predestinou aos que rejeitam para o seu destino, a condenação eterna. Então, a forma como que Deus vai operar para a condenação e salvação está em aceitar ou não a Jesus Cristo. E isso não é uma escolha de Deus, mas é uma escolha do próprio ser humano, que tem que responder ao chamado de Deus. Eu gostaria de meditar com vocês em Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo de número 22. Há uma parábola chamada Parábola das Bodas. Vamos extrair algumas coisas, porque aqui fala da graça. E aqui fala daqueles que aceitam e daqueles que rejeitam a chamada de Deus para essa graça. Veja bem, o capítulo 22, Jesus está falando através de uma parábola, né, conhecida como a Parábola das Bodas. Então, capítulo 22, versículo 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Veja bem, Jesus está pegando, ensinando uma parábola, e o ensinamento dele aqui é sobre o chamado de Deus para participar da sua graça. As bodas aqui representam a graça de Deus, a vida eterna com Deus, o estar com Deus, né? Jesus ele diz: o reino dos céus é semelhante a essa parábola. Então Deus ele enviou seus servos a chamar para as bodas, oferecendo a salvação. Porém, estes não quiseram vir. Quem não quis vir? Os que ouviram o apelo para a graça. Não foi Deus que não quis que eles viessem. Deus mandou convidar todos. Mas eles não quiseram vir. Foi uma decisão deles.
Não foi uma decisão de Deus, foi uma decisão do homem. O homem não quis ouvir. Versículo de número 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Notem que agora, Deus manda outros mensageiros. Mas o povo é o mesmo. O povo é o mesmo. Veja bem, essa parábola, Jesus está pregando para os judeus. E veja bem, se os judeus fossem um povo escolhido, eleito, eles não iriam rejeitar, se fôssemos pensar que Deus escolheu uns para a salvação. Eles não iriam rejeitar, mas aqui eles estão rejeitando. Os mesmos que ouviram dos primeiros, agora estão ouvindo de outros e não querem. Eles não aceitaram. Aí, no versículo 6 diz assim: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, ficou irado, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então notem que as bodas, que representam aqui a graça, a vida eterna, o desfrutar do momento sublime de estar com o Senhor pela toda a eternidade, por toda a eternidade, foi feito o convite. Esse convite é o Evangelho. As pessoas rejeitaram. Então mandaram outras pessoas chamar as mesmas. E eles rejeitaram. Outros maltrataram, outros xingaram, outros mataram. A gente viu que assim foi com Jesus. Ele veio para os judeus o rejeitaram. Quiseram rejeitar. Atos 7,51 diz que eles resistiram à mensagem do Evangelho. Eles resistiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio para eles. A ideia de que ninguém pode resistir a Deus. É claro que Deus estabeleceu isso. Da mesma maneira que se Deus ele é soberano, ele é onipotente, mas ele, no seu conselho, decidiu não interferir no Éden. E da mesma maneira, Deus não vai obrigar o homem a aceitar o chamado do Evangelho. É por isso que em Apocalipse 3, Jesus Cristo está fora da igreja. E ele só vai entrar na igreja se abrirem para ele entrar. Mas ele não é o Todo-Poderoso? Sim, mas ele estabeleceu essa forma. Foi no seu conselho eterno que ele estabeleceu essa forma. Então, ele se autolimita naquilo que ele estabelece, como a ideia de que Deus pode salvar todo mundo. Se ele é onipotente, ele pode, mas ele estabeleceu a forma de salvação. Então ele se autolimitou na sua própria soberania. E nós não podemos questionar a Deus no seu conselho divino.
Então, ele está chamando as pessoas. E muitos estão rejeitando, estão resistindo ao Espírito Santo. Agora, já que os judeus não aceitaram, então traga tanto bons como maus. Traga a prostituta, traga o mentiroso, traga o homicida, traga o traficante. Traga o mentiroso. Traga eles. Porque a mensagem do Evangelho vai ser para todos. Traga o idólatra. E na parábola, todos vieram para as bodas. Estes vieram. Porém, na festa, havia um indivíduo que aceitou o convite, mas que não estava de forma digna. Não estava vestido da forma adequada para estar nas bodas. E isso fala do quê? Daqueles que aceitam o convite para a salvação, mas não querem o Deus que quer salvá-los. Ele veio por causa da mensagem do Evangelho, mas a sua vida, o seu traje, continua um traje de alguém que não aceitou a Jesus. Está falando da vida mundana, errada, de pecado, que muitos que vêm para o Evangelho, mas não querem abandonar as suas vidas erradas. O traficante, ele não quer deixar de ser traficante. A prostituta não quer deixar de ser prostituta. O mentiroso não quer deixar de ser mentiroso. Então ele está com uma veste que não condiz com a mensagem. E então qual foi o que o rei falou? O rei mandou lançar ele para fora. Ou seja, não faz parte do corpo. Desse jeito não tem como. Não tem como alcançar a vida eterna se a prática não condiz com a fala, com a verbalização da fé. Agora, o versículo 14 nos mostra como funciona essa eleição da igreja, do corpo de Cristo. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui não está falando de que os escolhidos é um número pequeno que Deus está selecionando desde na eternidade, e agora Ele está chamando e eles estão se convertendo e vão morrer salvos. Não é isso que está falando o texto. Quem foi chamado? Todos os que ouviram o convite. Muitos foram chamados, ou seja, muitos estão ouvindo o Evangelho. Mas por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos os que aceitam o chamado. Notem que muitos foram chamados aqui, mas qual foi os escolhidos para estarem nas bodas? Os que aceitaram o convite. Os que disseram sim para o Evangelho. Então fica muito fácil de entender, irmãos, o que é a eleição. O que significa ser um escolhido de Deus? Nós passamos a ser escolhido quando estamos nele. Nele quem? Em Jesus. Quando o aceitamos, quando cremos e quando vivemos por ele. E é por isso que, voltando aqui para Efésios, aonde diz assim, que nós fomos eleitos nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lembra do homem que estava com a veste que não condizia? Por quê? Porque Deus elegeu para que esse homem que aceite Jesus Cristo, essa mulher que aceite Jesus Cristo, fosse santo e irrepreensível diante dele, diante do rei, vivendo uma vida de santidade conforme diz o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma forma para o cristão viver. E então, por que diante dele? Porque diante do homem pode ser escondido, mas diante dele ninguém esconde nada. Então é diante dele que temos que ser santos e irrepreensíveis em amor. Ou seja,
eu não abandono a prostituição porque senão eu vou para o inferno. Não, eu abandono a prostituição porque a prostituição não é a forma como que Deus quer que eu viva. E então eu, por amor a Ele, eu então abandono isso. Em amor. Muitos querem a salvação, mas não amam suficientemente Jesus para abandonar o pecado. E se não ama, então não entendeu o plano da salvação. Então, nós vemos aqui, no versículo 5, que Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Através, de novo, de Jesus. O Filho unigênito é Jesus Cristo. Você vai ver que em João 3,16, João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então veja que Jesus Cristo é o único Filho de Deus no sentido de que Jesus possui a mesma natureza divina do Criador. Ele é Deus. Então, Deus tem apenas um filho, no sentido da mesma natureza. Porque quando Jesus assume a humanidade, ele então foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo, tomando a forma humana. Então, o único humano que é filho de Deus, no sentido de que possui a mesma natureza que Deus, que é a natureza divina, é Jesus. Então, nós somos filhos, mas de que maneira? Por adoção. E quando você vê a ótica de Deus, no que Paulo está dizendo, que Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, o filho que é adotado e o filho que é biológico, quando se fala em herança, tanto o filho biológico como o filho adotado têm os mesmos direitos. Assim, nós como filhos adotados, porque somos filhos por aceitar a Jesus, então, legalmente, nós temos o mesmo direito do que Jesus tem. E é por isso que se Jesus recebeu o Espírito Santo na sua humanidade, nós também recebemos. É por isso que se Jesus operou sinais e maravilhas, nós também podemos operar. Assim como Jesus está nele, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, também nós temos esse direito, porque somos também filhos. Então, embora nós não tenhamos a natureza divina, não somos Deus como Jesus é, nós temos o direito de receber a mesma herança e sermos então participantes dessa herança, se realmente aceitarmos a Jesus. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, ele também vai nos trazer aqui algumas outras informações que são referentes às bênçãos que são direito do cristão. Capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Então notem que para se tornar o indivíduo eleito, salvo, tem que crer. A fé é um elemento essencial, juntamente com o arrependimento, para que haja salvação. Então, essa é uma escolha do indivíduo de crer ou não crer. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Uma outra coisa que o cristão tem por ser o corpo de Cristo, como igreja, ele tem o direito de receber o Espírito Santo. Ele ser selado com o Espírito Santo da promessa. O termo da promessa porque foi algo que Jesus prometeu à igreja, que daria o Espírito Santo a ela, a todos os que crescem. Atos capítulo 2, do versículo 37 em diante, perguntam para Pedro: mas meus irmãos, o que nós faremos? Crede. Crede. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, para vossos filhos. A tantos quantos puder, que Deus chamar, que aceitar, que invocar o nome, como Pedro disse, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Não há nenhum outro nome pelo qual o homem vai ser salvo a não ser o nome de Jesus, aceitar a Jesus. Então, esse é o direito, onde o Espírito Santo passa a habitar dentro do cristão e passa a ajudá-lo a viver em conformidade com o Senhor, com a vontade de Deus. É um direito. Por que o mundo não consegue viver segundo a vontade de Deus em santificação? Porque não aceitando a Jesus, ele não pode receber como direito a promessa do Espírito Santo, que o ajudará a andar segundo a imagem do próprio Jesus. Agora, ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Na época do apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem porque é uma linguagem muito conhecida. Ele diz que o Espírito Santo ele é como se ele fosse um selo de Deus na vida do cristão. Na época de Paulo, a pessoa, por exemplo, se eu quisesse enviar, vamos imaginar que eu enviaria uma carta, ou enviaria uma mercadoria para uma determinada cidade, para uma determinada pessoa. Como essa pessoa saberia que esta encomenda veio realmente do Júnior, que essa carta é do Júnior? Se eu selasse com o meu selo, né? Digamos assim, com minha logomarca, com o meu logotipo, com o meu brasão, né? Com o meu anel. Então, a pessoa identificaria e viria que haveria, então, autenticidade. Aquilo realmente veio do Júnior. E dessa forma, o Espírito Santo, naquilo que Paulo quer nos ensinar aqui, é que o Espírito Santo nos é dado como uma marca. E essa marca nos traz a autenticidade e também ela nos traz, através dessa marca, assim como a mercadoria, nos dizendo de que nós temos um dono. Eles são meus. Então, o que nos define como propriedade do Senhor? Sermos marcados, selados pelo Espírito Santo. Nós estamos falando aqui do batismo desse Espírito. Estamos falando do Espírito Santo. Quando o indivíduo aceita Jesus, há uma verdadeira conversão e o Espírito Santo agora vem fazer morada nele. Então, ele sela esse indivíduo, ele marca esse indivíduo, faz agora esse indivíduo uma propriedade de Deus. E automaticamente esse Espírito, ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia
da herança que nós temos e que o Senhor nos prometeu. Qual é essa herança? A vida eterna. A vida eterna é a nossa maior herança. E o Espírito Santo, então, foi dado por Deus como garantia de que essa promessa ela vai se cumprir. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma dívida com alguém e ela não pode pagar naquele momento, mas ela tem algo de valor que ela deixa penhorado até ela conseguir pagar toda aquela mercadoria, então esse objeto é devolvido a ela. Então Deus nos deu como garantia o seu Espírito Santo. É a sua penhora. Até ele cumprir o que ele nos prometeu, que é a vida eterna. Então quando o Senhor vier, o Espírito Santo nos fará nos encontrar com o Senhor naquilo que chamamos de arrebatamento. E esse Espírito nos garante, é por isso que o Espírito Santo, ele nos dá a certeza de que esta promessa, ela é verdadeira. Então Deus nos deu o seu Espírito Santo como garantia, para que ele possa cumprir a sua promessa e nos manter diariamente em comunhão com esse Espírito, para que possamos então permanecer firmes e inabaláveis nesta fé. Capítulo de número 1. Já estamos encerrando essa nossa aula de número 2. O apóstolo Paulo vai concluir dizendo assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então Paulo incentiva esses cristãos, e ele está até mesmo na prisão orando por eles, para que eles conheçam mais de Deus, para que Deus conceda a eles mais profundidade, mais revelação sobre a pessoa dele, que eles possam experimentar de uma maneira diferente o poder do Senhor na vida deles, que eles possam não serem crentes estáticos, mas que eles busquem o aperfeiçoamento e experimentem o que Paulo está experimentando. Porque não é um direito somente de Paulo como um apóstolo, mas é um direito de todos os cristãos que estão no corpo. É errado pensarmos que Deus vai dar experiências apenas para os homens que lideram segundo a vontade de Deus o seu rebanho. Não, é para todos. É para todos, é para os que presidem, mas é para os leigos também. É o que Paulo está dizendo. Eu não cesso de dar graças e orar por vocês, para que vocês experimentem algo poderoso da parte do Senhor. E isso, irmãos, não é só para a igreja do primeiro século, isso é algo para nós. Isso vem de encontro com nós, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, nós também podemos experimentar isso que Paulo está dizendo aqui. Que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, no caso o século I, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Então, novamente, aqui Paulo vai destacar a posição de Cristo, que mesmo ele tendo agora a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Ele assumiu a posição de governo juntamente com o Pai, acima de todo o poder, de todo o principado, de todo o domínio, quer seres angelicais ou quer governos dessa terra. O nome de Jesus está acima de tudo. Então Jesus Cristo, ele é o que governa a sua igreja. E aqui a igreja não é a denominação. É como Jesus falou em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele que é parte do corpo de Cristo obedece a Jesus Cristo. O governo da sua vida está sendo orientado através daquilo que Jesus deixou como ensino. Muitas pessoas querem ser de Jesus, mas não querem ser governadas por Jesus. Muitas pessoas querem fazer parte do verdadeiro corpo de Cristo, da sua igreja, mas não deixam Jesus ser o cabeça das suas vidas. Não deixam Jesus governar as suas vidas. E se Jesus não governar a nossa vida, então ele não é a cabeça da nossa vida. E nós também não somos a sua igreja. Então, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 23 que a igreja é o seu corpo, e ela é a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Se Jesus Cristo andou de uma maneira nessa terra, a igreja também deve andar. Se Jesus pregou o evangelho com poder, a igreja também deve andar nesta terra pregando o evangelho com poder. Se Jesus Cristo foi até os pobres, se Jesus Cristo foi até aqueles que eram desprezados na sociedade, a igreja também deve ir. Porque nós somos a plenitude dele nessa terra. A igreja deve viver essa plenitude. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na aula de número 3 e vamos então analisar o capítulo de número 2. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.